Você já parou para pensar que talvez a ressurreição de Jesus esconda tesouros que a maioria nunca enxergou? Enquanto muitos só associam a Páscoa a um feriado ou a uma lembrança bonita, existem revelações poderosas esperando para serem descobertas, revelações que podem transformar completamente a sua vida espiritual. E se eu te dissesse que a ressurreição não foi apenas uma vitória sobre a morte, mas uma convocação pessoal para viver em uma dimensão que poucos ousaram explorar? Hoje vamos abrir juntos as cortinas do invisível e revelar 3 segredos profundos que podem renovar sua fé, restaurar sua identidade e acender em você um novo fogo para viver a plenitude que Deus sempre planejou. Se você acha que já sabe tudo sobre a ressurreição, prepare-se, talvez o melhor ainda esteja escondido. E hoje é o dia de descobrir. A maioria das pessoas celebra a Páscoa sem perceber que, por trás do evento histórico da ressurreição de Jesus, existe uma explosão de verdades espirituais esperando para ser desvendada. Não foi apenas um milagre isolado, foi um rompimento no tecido do reino espiritual invisível, uma abertura de portas que antes estavam trancadas. Ressurreição de Jesus significa muito mais do que vida após a morte, é o anúncio de uma nova criação em Cristo. E isso muda tudo, inclusive como enxergamos a nossa própria existência. Poucos se dão conta de que, naquele domingo glorioso, uma batalha invisível foi vencida de forma pública e definitiva. As forças que atuavam nos bastidores da humanidade, morte, condenação, vergonha, foram desmascaradas e envergonhadas. A ressurreição não é apenas sobre o que aconteceu no túmulo vazio, mas sobre o que aconteceu no trono espiritual, vitória completa. Quando falamos em triunfo sobre a morte, falamos de uma transformação estrutural do universo. A ressurreição de Jesus escancarou a realidade do reino espiritual invisível. Antes, muitos tinham apenas vislumbres, mas agora, em Cristo, podemos enxergar com clareza o que antes estava velado. Esse reino não é futuro distante, é presente, é agora. E quem vive a vida de ressurreição entende que o visível é temporário, mas o invisível é eterno. Não é maravilhoso pensar que você já faz parte desse reino aqui e agora? O interessante é que essas verdades foram profetizadas, mas estavam escondidas em mistérios, sombras e figuras. Jesus veio como a chave mestra que abriu esses mistérios, revelando a redenção do corpo, a autoridade dos crentes e a glória futura que já começou a ser derramada. Cada gesto de Cristo no ministério terreno apontava para essa culminação suprema. E o túmulo vazio foi a assinatura final de Deus em sua promessa. Quando entendemos que a ressurreição revelou muito mais do que uma nova chance, nossa mentalidade muda. Não somos apenas sobreviventes espirituais esperando para chegar lá no céu um dia. Somos embaixadores do céu na terra, vivendo o impacto do poder da ressurreição diariamente. Cada oração poderosa que fazemos, cada renovação espiritual que experimentamos, é um eco desse evento eterno. Então, se até hoje você pensou na ressurreição apenas como uma memória bonita ou uma história do passado, está na hora de mudar essa perspectiva. Jesus não ressuscitou apenas para vencer a morte, ele ressuscitou para revelar um caminho novo e vivo que já está disponível para mim e para você. E, acredite, estamos apenas começando a tocar a superfície dessa esperança eterna. A ressurreição de Jesus não foi um evento discreto, confinado a uma tumba escondida. Pelo contrário, foi uma declaração cósmica que reverberou em todos os cantos do reino espiritual invisível. Enquanto os discípulos ainda tentavam entender o que tinham presenciado, exércitos celestiais celebravam e potestades das trevas tremiam. Foi o anúncio público e irrevogável de que a vitória sobre a morte, o pecado e o inferno havia sido conquistada de uma vez por todas. No mundo visível, poucos perceberam o que realmente estava acontecendo. Mas no mundo espiritual, a cena foi tão impactante quanto uma batalha cósmica sendo vencida diante dos olhos de toda a criação. Imagine um tribunal eterno onde o veredito foi lido: culpa anulada, condenação destruída, vida eterna garantida. Esse foi o estopim que deu início à nova realidade, nova identidade em Cristo, selada para todo aquele que crê. Quando olhamos para a cruz e o túmulo vazio, precisamos lembrar que eles são mais do que símbolos religiosos. São marcos históricos no universo espiritual, realidades que mudaram o destino da humanidade.
O triunfo sobre a morte foi apenas o começo. Em Cristo, nós também recebemos autoridade para caminhar como filhos e filhas que herdaram uma vitória eterna. Essa autoridade dos crentes é real, mesmo quando o mundo físico tenta nos dizer o contrário. Por isso, toda vez que você se ajoelha para fazer uma oração poderosa, lembre-se: o céu inteiro já ecoou a vitória sobre o seu inimigo. Você ora a partir de uma posição de conquista, não de derrota. O poder da ressurreição é a base da nossa fé e da nossa esperança eterna. Não é uma teoria bonita, é uma força ativa, disponível aqui e agora, movendo o invisível ao nosso favor. E tem mais: a ressurreição também revelou o que estava escondido nas trevas. A Bíblia diz que Jesus expôs publicamente as forças espirituais malignas, triunfando sobre elas na cruz. Colossenses 2:15. Em outras palavras, o jogo sujo do inimigo foi escancarado diante do cosmos. A mentira, a acusação e o medo perderam seu disfarce. E a partir daí, quem vive a vida de ressurreição já não precisa mais andar em trevas ou insegurança. Então, da próxima vez que o mundo parecer desabar, respire fundo e lembre-se: você está do lado do vitorioso. A ressurreição não é só uma lembrança doce, é um decreto celestial que ainda ecoa no universo. Você faz parte dessa declaração cósmica. E essa consciência muda completamente a maneira como enfrentamos os desafios do dia a dia. Muita gente ainda carrega um peso invisível nos ombros: culpa, vergonha, condenação. Mas a verdade revelada na ressurreição de Jesus é que esse peso já foi retirado. Quando Cristo saiu do túmulo, ele não apenas venceu a morte física, ele também apagou todas as acusações legais que estavam contra nós. No tribunal celestial, o veredito foi dado: inocentados pela graça, livres pela ressurreição. A obra da cruz foi o pagamento, mas a ressurreição foi o recibo carimbado: está consumado. Isso significa que o inimigo perdeu o direito de te acusar. Não importa o que o passado tente gritar, nem o que os erros tentem lembrar. O poder da ressurreição é suficiente para anular todas as dívidas espirituais. Você não é mais um prisioneiro tentando merecer o amor de Deus, você é filho, redimido, liberto. Muitas vezes, a maior batalha acontece na nossa própria mente. Você já percebeu como, mesmo depois de orar e pedir perdão, o sentimento de culpa insiste em bater na porta? Pois é. Aí entra a necessidade de renovar sua mente todos os dias, mergulhando nas promessas da nova identidade em Cristo. Um bom começo é ler e declarar Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o inimigo tentar te lembrar dos seus erros, lembre-o da cruz vazia e do túmulo abandonado. A vitória sobre a acusação foi garantida por um preço altíssimo, pago com sangue confirmado pela ressurreição. Você já parou para pensar que viver remoendo culpa é como pagar por uma dívida que já foi quitada? Deixe a luz da esperança eterna guiar sua caminhada daqui para frente. Praticamente falando, quando sentimentos de culpa surgirem, adote o hábito de fazer declarações em voz alta. Diga em Cristo: eu sou livre, perdoado e renovado. Essa prática simples, mas poderosa, pode transformar o ambiente espiritual ao seu redor. Não subestime o impacto de uma oração poderosa declarando sua posição de vitória. Você está debaixo da autoridade dos crentes. A ressurreição nos prova que nenhuma acusação, seja espiritual, emocional ou mental, tem mais poder sobre nós. Quando Jesus ressuscitou, ele arrancou a certidão de dívida que estava contra a humanidade e a rasgou no meio. Cada vez que você escolher crer nisso, está vivendo na realidade do triunfo sobre a morte. E olha que ainda tem muito mais tesouros para a gente explorar a partir dessa verdade. Um dos maiores segredos da ressurreição é que ela não veio apenas para garantir um destino diferente para nossa alma. Ela veio para transformar quem nós somos agora. Antes, éramos escravos do medo, da condenação e da separação espiritual. Agora, em Cristo, somos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo. Não é apenas sobre ir para o céu, é sobre carregar uma nova identidade em Cristo já aqui na terra. Essa transformação é tão radical que a Bíblia nos chama de nova criação em Cristo. Pense nisso: você não é uma versão melhorada de si mesmo,
como se Deus apenas tivesse feito um ajuste fino. Você é uma nova criatura, com nova natureza, nova missão e nova autoridade. Isso muda tudo. Muda como você se vê, como ora, como enfrenta a vida e como responde às dificuldades. Se antes o inimigo tinha direito legal sobre a sua vida, agora, por causa do poder da ressurreição, ele perdeu qualquer reivindicação. Você foi resgatado, reconfigurado e reposicionado. A nova identidade que Jesus conquistou para você é um presente gratuito, mas precisa ser recebida, internalizada e praticada. Não adianta ganhar uma armadura poderosa e deixá-la guardada no armário. Uma forma prática de viver essa nova identidade é investir tempo diário declarando quem você é em Cristo. Pode parecer simples, mas repetir com fé frases como eu sou amado, eu sou perdoado, eu tenho autoridade espiritual transforma sua mentalidade aos poucos. E para aprofundar ainda mais, livros como Identidade de T.D. Jakes podem abrir seus olhos para essa dimensão poderosa. Aceitar a nova identidade também é entender que Deus não apenas mudou o nosso destino, Ele nos adotou como membros da sua família. Agora, você tem acesso à sala do trono, pode orar com confiança e andar de cabeça erguida. A autoridade dos crentes não é baseada em esforço pessoal, mas na obra consumada da cruz e na ressurreição gloriosa. Você tem respaldo celestial para viver com ousadia. Então, a próxima vez que você se sentir pequeno, inadequado ou envergonhado, lembre-se: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. E isso não é pouca coisa. É a força viva que confirma, todos os dias, que sua história foi redefinida para sempre. E ainda há mais camadas dessa vida de ressurreição para a gente descobrir juntos. Muita gente enxerga a ressurreição de Jesus como um bilhete dourado para a vida após a morte, e é claro que ela garante isso. Mas a boa notícia vai muito além. O poder da ressurreição é uma força ativa no presente, moldando nossa vida diária. Jesus não venceu a morte só para nos garantir um futuro no céu, mas para nos capacitar a viver hoje como mais que vencedores. E essa mudança começa agora, não depois. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos está disponível para habitar em nós, fortalecendo nossa fé, nossa coragem e nossa resistência. Você já parou para pensar que, mesmo em meio aos desafios, você carrega dentro de si a força que derrotou o inferno? Isso não é metáfora, é realidade espiritual. A transformação espiritual começa quando a gente aceita essa verdade com o coração e não apenas com a cabeça. Se você luta com medo, ansiedade ou sentimentos de incapacidade, é hora de acessar essa força que já foi liberada em você. Não se trata de fazer por merecer, mas de receber pela fé o que já foi conquistado. Um hábito poderoso é começar o dia declarando: o mesmo poder que ressuscitou Jesus me fortalece hoje. Parece pequeno, mas muda a atmosfera da sua mente e do seu espírito. Outro ponto importante: a ressurreição também nos liberta da vergonha. Sabe aquela voz interna que diz que você não é bom o suficiente? Ela não combina com a sua nova identidade. Em Cristo, somos chamados a andar em liberdade, sem carregar as correntes do passado. A vida de ressurreição é uma vida onde a culpa não tem mais voz ativa e a esperança eterna é nossa trilha sonora diária. Além disso, esse poder presente é prático. Ele nos ajuda a perdoar quem nos feriu, a vencer vícios que pareciam invencíveis, a restaurar relacionamentos quebrados. O mesmo poder que rolou a pedra do sepulcro pode hoje remover as pedras que bloqueiam seu crescimento espiritual. Tudo começa com a decisão de viver com essa consciência diariamente, e não apenas em datas comemorativas. Então, da próxima vez que a dúvida bater, lembre-se: você não está esperando a vitória acontecer lá no futuro distante. Você já foi inserido num reino de vitória agora mesmo. O poder da ressurreição está pulsando dentro de você, querendo transformar cada área da sua vida. E essa é só uma amostra do que Deus ainda tem reservado para aqueles que creem. Quando falamos de ressurreição, muita gente imagina apenas uma alma flutuando em algum canto celestial. Mas a Bíblia é clara: Jesus ressuscitou com um corpo real, palpável, glorificado. Isso muda completamente a maneira como entendemos a redenção do corpo.
Deus não desprezou o físico, ele o redimiu. Isso prova que nossa salvação não é parcial, é completa, abrangendo espírito, alma e corpo. O corpo ressuscitado de Cristo foi o primeiro sinal de que a redenção alcança toda a criação. Não foi apenas um truque espiritual. Jesus comeu com os discípulos, caminhou com eles, permitiu ser tocado. Tudo isso para mostrar que o plano de Deus é restaurar, e não abandonar, a matéria que Ele mesmo criou. O poder da ressurreição é a promessa viva de que nossos corpos também serão renovados um dia. Essa verdade traz um conforto enorme para quem lida com limitações físicas, doenças ou perdas. Saber que haverá uma restauração completa muda nossa perspectiva diante do sofrimento. Você pode até passar por lutas hoje, mas sua história não termina no hospital, na velhice ou na dor. Em Cristo, a decadência não é o fim, é apenas o prenúncio da glória futura que se aproxima. É claro que, por enquanto, vivemos num corpo sujeito às limitações. Mas o que nos impulsiona é a certeza de que a história ainda não acabou. Cada cicatriz que hoje carregamos será transformada em troféu de vitória na eternidade. E essa esperança não é vã, ela está ancorada na realidade do túmulo vazio. A vida de ressurreição já começou em nós e aguarda sua manifestação completa. De forma prática, essa verdade nos convida a cuidar bem do corpo que temos agora, mesmo esperando o corpo glorificado. Alimentação equilibrada, exercícios e descanso são atos de honra ao templo do Espírito Santo. É um jeito de viver já em alinhamento com a realidade futura que nos aguarda. Seu corpo importa para Deus tanto que Ele planejou ressuscitá-lo. Então, toda vez que você olhar no espelho e ver imperfeições, ou sentir uma dor que insiste em aparecer, lembre-se, você está apenas na versão temporária. Um dia, em Cristo, você vestirá a imortalidade. A ressurreição de Jesus é a garantia disso. E enquanto esse dia glorioso não chega, podemos viver com os olhos fixos na esperança que já brilha no horizonte. Uma das grandes verdades reveladas pela ressurreição é que a vitória de Cristo não anula a existência de provas físicas, mas muda a forma como passamos por elas. Jesus não prometeu que viveríamos livres de dores ou dificuldades neste mundo. Pelo contrário, ele nos alertou sobre isso. Mas também garantiu que, em meio à tribulação, teríamos paz. E essa paz nasce do poder da ressurreição que já habita em nós. O nosso corpo ainda enfrenta limitações, doenças, envelhecimento, feridas. Porém, essas realidades não têm a palavra final. Cada sofrimento que enfrentamos é temporário, à luz da eternidade que nos espera. A ressurreição é como uma âncora que segura nossa esperança, mesmo quando as ondas da vida tentam nos derrubar. A esperança eterna é o antídoto para a dor passageira. Quando você enfrenta uma enfermidade, por exemplo, é normal sentir medo ou desânimo. Mas é aí que a fé na redenção do corpo entra em ação. Podemos orar com confiança, crendo que Deus pode nos curar hoje, mas também sabendo que, no final, a cura completa já está garantida pela ressurreição de Cristo. Seja agora, seja no grande dia, o corpo será restaurado. Não é errado pedir por milagres, na verdade, é um direito de quem carrega a autoridade dos crentes. Mas nossa esperança não se esgota na resposta imediata. Saber que a mortalidade será revestida de imortalidade traz descanso à alma. Podemos lutar com fervor, orar com ousadia, e ainda assim confiar que, se a resposta demorar, ela virá de forma perfeita na plenitude dos tempos. Uma prática poderosa para quem está passando por provações físicas é unir fé e gratidão. Mesmo em meio à dor, agradecer a Deus pela vida, pela força diária, pelo Espírito que habita em nós, cria uma atmosfera de cura interior. Experimente terminar suas orações não apenas pedindo, mas agradecendo. Obrigado, Senhor, por quem te já tenho vitória garantida. A transformação espiritual começa nessa mudança de atitude. Então, toda vez que a dor física tentar te convencer de que Deus te abandonou, lembre-se do túmulo vazio. A ressurreição de Jesus é a prova definitiva de que a história humana caminha para a restauração total. E você, como parte da nova criação em Cristo, já tem essa promessa carimbada no seu espírito.
o melhor ainda está por vir. A vida de ressurreição não é algo que começa somente no dia em que nossos corpos forem transformados. Ela já começou agora, para todo aquele que crê em Cristo. A partir do momento em que recebemos a nova vida, somos chamados a viver de maneira diferente, guiados pelo Espírito e fortalecidos pelo poder da ressurreição. Não é só sobreviver, é viver com propósito, ousadia e plena confiança. O Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós e já está atuando para nos renovar interiormente. Isso significa que, mesmo em um mundo quebrado, podemos experimentar a transformação espiritual em cada área da nossa vida. Não precisamos esperar uma vida perfeita para viver na liberdade que nos foi dada. Cada pequeno passo de fé já manifesta essa nova realidade. Viver a vida de ressurreição é entender que fomos chamados para andar em vitória, não em derrota. É um estilo de vida que resiste ao medo, recusa a vergonha e avança com fé, mesmo diante das adversidades. Se o mundo tentar empurrar você para o desânimo, lembre-se, dentro de você há uma força que já venceu o mundo. A vida de ressurreição é, todos os dias, escolher confiar nessa vitória invisível, mais poderosa. Quer começar a praticar isso? Uma ótima maneira é ajustar suas declarações diárias. Ao invés de dizer eu sou fraco, diga o poder de Deus me fortalece. Ao invés de afirmar nada dá certo para mim, declare tudo coopera para o meu bem porque estou em Cristo. Parece simples, mas são essas pequenas mudanças que abrem espaço para o Espírito agir com mais liberdade no seu interior. Outra prática é se alimentar espiritualmente com consistência. Assim como o corpo precisa de alimento para ter energia, seu espírito precisa da palavra para viver com força. Separe momentos diários para ler as Escrituras, ouvir louvores, orar. Cada atitude dessa reforça a renovação que Deus já começou em você. A nova criação em Cristo é alimentada dia após dia, como uma chama que nunca pode se apagar. Então, da próxima vez que a vida tentar te lembrar das limitações, sorria e declare: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida de ressurreição é mais do que teoria, é um convite para viver acima das circunstâncias, na liberdade conquistada por Jesus. E ainda temos mais uma jornada poderosa para fazer juntos até o final deste estudo. Chegamos ao momento em que tudo o que aprendemos se transforma em prática viva. Oração. Orar a partir do poder da ressurreição é muito mais do que pedir, é declarar, reivindicar e celebrar aquilo que já foi conquistado em Cristo. Não é uma oração de desespero, mas de autoridade. É como um herdeiro que sabe o que está escrito em seu testamento e vem buscá-lo com confiança. Comece sua oração reconhecendo quem Deus é e quem você é nele. Algo como: Pai, eu te agradeço porque em Cristo fui feito nova criação. Agradeço porque a ressurreição do teu Filho me trouxe uma nova identidade e uma esperança eterna. Abrir a oração com gratidão cria uma atmosfera espiritual favorável para que a fé floresça e os céus se movimentem em seu favor. Depois, é hora de fazer declarações ousadas. Diga em voz alta: eu rejeito toda acusação, toda culpa e toda vergonha, porque estou em Cristo. Eu recebo a autoridade dos crentes para viver em liberdade, saúde e plenitude. Eu me aproprio da vida de ressurreição que Jesus conquistou para mim. Essas palavras não são mágicas, são alinhamento com a verdade eterna já estabelecida. Inclua também orações específicas por cura e restauração. Você pode declarar: no nome de Jesus, eu libero cura sobre meu corpo, minha mente e minhas emoções. Eu sou renovado pelo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu recebo a redenção do corpo, a transformação espiritual e a vitória em todas as áreas da minha vida. Fale com fé, mesmo que seus olhos ainda não vejam a mudança. Uma dica prática: escreva suas declarações de fé em um caderno ou no celular e leia todos os dias. Quando a dúvida ou o medo vierem, e eles virão, você terá suas armas espirituais prontas para lembrar quem você é e o que já foi garantido pela cruz e pela ressurreição. A constância nessas declarações constrói uma fortaleza de fé dentro de você. Então, que tal terminar cada dia com uma oração poderosa, lembrando-se que você já foi revestido da vida de Cristo?
Em vez de terminar o dia focando no que deu errado, agradeça pelo que já foi conquistado. A esperança eterna, a transformação espiritual e a glória futura já começaram a se manifestar na sua vida. E isso é só o começo. Depois de tudo que compartilhamos aqui, a pergunta que fica é: você vai apenas admirar o poder da ressurreição de longe? Ou vai vivê-lo de verdade, dia após dia? Será que chegou o tempo de você se levantar, deixar a vergonha e a culpa para trás, e assumir a nova identidade que Jesus já conquistou para você? Como seria a sua vida se, a partir de hoje, você começasse a orar, caminhar e decidir com a consciência de que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em você? Não deixe que essas verdades fiquem apenas no campo do conhecimento. Pegue-as para você. Experimente colocar em prática, nem que seja um pequeno passo por dia. Deus está chamando você para uma vida de ressurreição, uma vida onde a esperança eterna não é teoria, mas combustível diário para vencer. Então me conta, qual dessas revelações você sente que mais precisa aplicar na sua vida hoje? Se essa mensagem falou com você, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e caminhar junto com a gente nessa jornada de transformação espiritual. Tem muita coisa poderosa que ainda vamos descobrir juntos e eu não quero que você perca nada do que Deus ainda vai revelar.